Olá, na aula de hoje a gente vai dar os primeiros passos para criar um primeiro projeto utilizando o PHP. Já que a gente na aula anterior preparou um ambiente, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, quando reiniciar o computador, saber se o servidor está funcionando, né? Para isso você chama lá o navegador e digita localhost. Se aparecer aí a janela do Champ, tá tranquilo, o servidor está funcionando. E se não aparecer, aí você estiver utilizando o Windows, você vai atrás do instalador dele, tá? Tá em todos os programas, Apache Friends, Champ, aí tem o painel de controle do Champ. E aí se ele tiver parado aqui, né, você simplesmente inicializa. Como é que você sabe isso aí? Na aula passada a gente viu, né? Se o botão estiver Start, é porque o champ vai tá parado, o Apache vai estar parado. Então é só clicar nele, ele automaticamente entra como Start, né? Por exemplo, eu vou parar aqui o MySQL. O MySQL nesse momento está parado. Se eu chamar lá o PHP Admin, como a gente viu na aula passada, vai dar problema. Mas aí eu quero inicializar ele. Como é que eu faço? Clico no botão Start, aguardo um pouco e aí ele inicializa, tá certo? Então, se você está utilizando o Windows e ele tiver parado, esse é o procedimento. Ah, e se eu estiver utilizando o Linux, né? Então vamos ver como é o processo no Linux agora. Bom, e como verificar se o champ está rodando no Linux? O procedimento é semelhante, né, pessoal? É abrir aqui o navegador e colocar lá localhost, dá um enter, se não aparecer a tela do champ é sinal de que ele não está rodando. Para isso aí o que a gente faz? A gente abre, no meu caso eu vou abrir o terminal, que eu não deixei ele startando automaticamente, e boto lá, né, sudo barra opt barra lamp espaço start. Em seguida entro com minha senha. Pronto, startou o champ. Se eu atualizar aqui a tela, basta clicar aqui para atualizar, vocês vão ver que ele passa a mostrar o champ. Qual a diferença desse champ para o do Windows, né? Porque aqui no caso eu estou usando a versão mais recente, tá? Não consegui instalar essa versão lá no Windows porque eu estou usando a máquina virtual e o Windows de lá é o Windows XP, aí eu não consegui instalar essa versão. Mas todo o processo que a gente vai trabalhar aqui, tanto com o Champ, quanto com o MySQL, quanto também com o PHP, ele roda tanto no Linux quanto no Windows normalmente. Qualquer versão do Windows e qualquer versão do Linux, ok? Voltando aqui, voltando aqui para o Windows, a primeira coisa que a gente tem que entender, que vai ter o equivalente também lá no Linux, é que essa página que a gente está vendo aqui, na realidade, ela se encontra em um local predefinido quando a gente instalou o Champ. E que local é esse? Vamos lá abrir aqui no caso do Windows, tá? Clicar no botão direito aqui e vou explorar. Vou atrás, lá no C, do Champ, ó. Tá aqui no caso, unidade C, Champ, foi o padrão, né? Está ali no local padrão. Em seguida, dentro do Champ, eu vou procurar uma pasta chamada htdocs, que é essa daqui, tá certo? Na sequência, eu vou chamar uma pasta com o nome de Champ. Esse arquivo que a gente está vendo aqui, na realidade, ele se chama index.php no caso, tá? Então, ele está aqui, ó, index.php. Se eu simplesmente chegar aqui, renomear ele, tá certo? E criar um novo documento e botar o nome desse documento, por exemplo, de index.html. Na sequência eu vou editar ele. E aqui eu vou botar curso básico de PHP. Vou salvar.
Então perceba bem o que eu fiz. Eu tinha aqui um index .php, renomeei ele, tá? Então ele deixou de ser index.php e passou a ser underline index, tá? E agora eu tenho o index.html. Quando eu atualizo aqui, ele vai me trazer a mensagem que eu digitei lá dentro do arquivo index.html. Vou fazer um outro procedimento. Vou pegar esse arquivo aqui que eu criei, que é o .html, e vou excluir, tá ok? Mas vou deixar ainda lá o underline index.php. Se eu chegar aqui e atualizar, o que é que eu vou ter aqui na realidade? O navegador ele vai me mostrar todos os arquivos e pastas existentes dentro daquele ambiente, tá certo? Então, com isso a gente chega a uma conclusão de que o nosso servidor nosso servidor Champ, ele está rodando aqui dentro desse arquivo, tá? Vou voltar aqui, vou renomear, vou tirar um underline e vou deixar só index.php. Se eu atualizar novamente, ele vai chamar aquele arquivo. Aquele arquivo já é um arquivo, como vocês estão vendo pela extensão, em PHP. E aí o Champ automaticamente processa ele. A gente vai ver como é que esse processo é feito dentro do PHP, tá certo? Junto com o servidor. O detalhe que eu mostrei isso aqui, pessoal, é que vocês entendam que a gente vai criar um workspace, tá? Um local de trabalho. Esse local de trabalho, lá no Eclipse, quando a gente for abrir, ele vai pedir workspace. Esse local de trabalho tem que estar dentro dessa pasta aqui, Champ, tá? Ou seja, qual é o local que você vai instalar os seus projetos, para você testar? Pelo menos aqui, que a gente não está mudando nenhuma configuração, vai ser no c:/champ/htdocs/champ, e lá você cria seu workspace. Na realidade vai ser uma pasta com todos os projetos a trabalhar durante esse curso, ok? No Linux o procedimento é o mesmo, tá certo? A diferença é que a pasta lá, ela foi criada com superusuário, no meu caso, né? E aí eu vou ter que trabalhar criando pastas, ou mesmo renomeando ou mudando informações como superusuário, tá? Mas só para vocês dar uma olhada, eu vou abrir aqui o terminal do Linux e vou digitar aqui simplesmente vou chamar aqui o Nautilus, que é o navegador, tá certo? No caso digitei a senha errada, tá? Ok, digitei a senha certa e ele abriu o navegador pra gente, tá? E aí eu vou entrar aqui em computador, OPT, que foi o mesmo endereço da que a gente utilizou, ó, LAMP, tá certo? Que a gente utilizou para startar, só que agora chegou em LAMP, eu vou usar o que? Eu vou para qual pasta? HT docs, tá? E aqui o endereço também tem o nosso bendito index, né? Index.php, assim como tinha lá no Windows, tá certo? Qual é a diferença deles dois agora? A diferença é que nesse momento aqui eu vou poder trabalhar com esse rapaz aqui e poder alterar. Vocês estão vendo que está aparecendo a tela padrão do Champ, tá? Se eu chegar aqui e renomear ele, botar o underline, quando eu boto o underline, pessoal, na realidade estou tirando o nome index, que o nome que realmente vai ser, que quando você entra numa página, a informação que ele vai atrás é do index ou .php ou .html, no caso tem no servidor PHP, tá certo? E aqui, se eu chamar novamente atualizar, vocês vão ver que vai mostrar as mesmas pastas que vai estar lá no Windows, tá certo? E aí seria nesse local aqui onde a gente entraria com as pastas que a gente precisa, tá? Aqui eu vou renomear aqui, tirar esse index, e vocês vão ver que automaticamente vai passar para lá. Vai voltar à página que estava anteriormente, tá certo? Mais à frente eu vou mostrar para o pessoal que trabalha com Linux como a gente vai criar uma pasta aqui e vai ter que mudar também o acesso a essa página para que todos possam acessar, tá ok? Nesse momento, agora a gente já viu como é que funciona, já sabe que o nosso workspace tem que trabalhar dentro dessa pasta, tá certo? Agora eu vou voltar lá para o Windows e a gente vai trabalhar em cima do Eclipse lá. E depois a gente volta para o Windows, para o Linux e faz o mesmo procedimento aqui no Linux. Bom, sabendo que o nosso servidor vai buscar informação lá naquela pasta do Champ, a gente vai ter que criar uma pasta lá para a gente trabalhar
com os nossos projetos, tá certo? Vou abrir aqui o Explorer novamente. Vou descer até a pasta Champ. Dentro da pasta Champ, vou atrás da htdocs. Champ novamente. E aqui eu vou criar uma nova pasta, tá? Essa pasta eu vou criar ela com o nome de curso underline PHP, tá? Perceba que eu escrevi tudo minúsculo, porque dependendo do servidor, a letra C maiúscula ou minúscula influencia na busca da informação, ok? No caso do Windows não, mas aí, como você nunca sabe qual vai ser o servidor onde você vai instalar seu aplicativo, ou melhor, o servidor que seu cliente vai escolher para instalar seu aplicativo, então já usa um padrão só, e o padrão que o pessoal utiliza é tudo minúsculo, como eu estou fazendo aqui, tá certo? Vou fechar aqui. Agora eu vou abrir o Eclipse aqui no Windows. Eu tinha extraído ele aqui no desktop. Abri a pasta, estou chamando ele, tá? E nesse momento ele vai me pedir o Workspace. O que é o Workspace? É justamente toda aquela informação que a gente viu até agora. É o local aonde eu tenho que estar colocando meus arquivos e trabalhando com ele, tá certo? Vou clicar em Browser aqui. E vou descer até a pasta Champ lá, tá? Que está na unidade C, no caso aqui, tá? Clico lá em Champ. Vou procurar htdocs. Vou procurar Champ e tá aqui a pasta que a gente criou, tá? Vou clicar em OK. Em seguida, clique em OK novamente para carregar o Eclipse, tá? OK? Bom, quando o Eclipse é carregado, a gente fecha aqui a janela de bem-vindos, tá? E aí ele abre o Eclipse, que é onde a gente vai começar a trabalhar, tá certo? O detalhe é que a partir de agora eu vou trabalhar em cima do Linux, mas tudo que eu fizer lá vai ter o equivalente aqui. O que vai mudar é só o que a gente vai ver aqui de um pouco a perspectiva, porque lá no Linux eu uso o Eclipse não apenas para o PHP, mas também para outras linguagens como o próprio Java e o C, C++, tá? Então, eu vou chamar lá uma diferença ou outra que você perceber no Eclipse é por causa disso, porque lá eu vou ter, além de ter o plugin do PHP, eu vou ter outros plugins instalados junto do meu Eclipse, lá no caso do Linux, tá ok? Mas o procedimento lá, a partir de então, vai ser semelhante ao que a gente faz aqui no Windows, tá bem? Então vamos lá para o Linux. De volta aqui no Linux, agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? No caso aqui, o Champ foi instalado lá com meu usuário root, então eu vou ter que acessar pelo usuário root, opt lamp htdocs champ. Por que eu vou ter que entrar com o usuário root? Porque eu não consigo criar nenhuma pasta aqui, nem documento, nem nada, né? A única que eu consigo estar habilitado aqui é propriedades. A mesma coisa para os arquivos, para as pastas já criadas por ele, tá? Então, qual vai ser o procedimento agora? Criar uma pasta aqui com o usuário root e na sequência mudar as permissões dela, tá? Eu vou fazer isso utilizando o terminal. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. cd/opt cd lamp cd htdocs cd champ. E agora eu vou ter que entrar com o usuário root, né? Sudo su, vou entrar aqui com minha senha. Pronto. Estando com o usuário root, agora eu vou criar o diretório aqui, mkdir, com o mesmo nome que eu criei lá no Windows, tá? Curso underline PHP, tudo minúsculo. Ok, perceba que foi criado aqui na pasta Champ automaticamente para a gente, tá? Na realidade eu gerei o comando, ele criou lá. Agora, mesmo assim, mesmo eu estando aqui com direito a isso aqui, ter criado esse arquivo, eu não consigo alterar nada, tá? Eu preciso fazer uma mudança nele. Como é que eu vou fazer essa mudança? Eu vou ter que fazer alteração de permissão. Como é que a gente faz isso, tá? Não vou detalhar não, mas basicamente você vai utilizar o chmod, tá? O pessoal que usa Linux sabe bem o que é que eu estou falando aqui, né?
vou botar 777 e vou botar o nome do arquivo que eu quero mudar a prioridade, tá certo? Perceba que agora quando eu entrar lá, eu consigo, ó, criar novas pastas e documento. Automaticamente ele habilitou isso pra gente, tá? Por quê? Porque agora essa pasta aqui, ela tem permissão, tem todas as permissões para todos os usuários, ok? Então agora vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez lá, inicializar o Eclipse aqui no Linux. Eu instalei o Eclipse aqui na pasta pessoal, tá? Numa pasta minha aqui, e vou chamar ele aqui. Perceba que o procedimento vai ser bem semelhante lá ao que a gente fez no caso do Windows. Novamente está pedindo workspace e agora eu vou atrás daquele workspace que a gente trabalhou, criou agora, tá certo? Eu vou aqui para sistemas, vou lá para OPT, LAMP, HTDocs, XAMPP e curso PHP. Clicar em OK, clicar em OK. E agora eu vou aguardar ele carregar o Eclipse. Com o Eclipse já inicializado, vamos criar um novo projeto, tá? Você clica com o botão direito aqui no PHP Explorer, novo projeto. No meu caso aqui vai aparecer vários tipos de projeto, porque eu tenho vários plugins, mas o seu pode ser que apareça só PHP Project. Então você clica lá nele, clica em próximo. Eu vou colocar aqui aula underline 02 e clicar na opção finalizar. Vamos abrir agora o projeto. Botão direito, novo. Vamos escolher aqui um arquivo HTML, no caso HTML file, tá? Botão direito lá em projeto, tá, pessoal? Vou colocar o nome desse daqui, arquivo 1, e vou finalizar. Tá ok? Dentro desse arquivo 1, nós vamos simplesmente entrar com informação bem direta, tá? Para a gente entender a diferença que existe entre o HTML, uma página HTML e uma página PHP, tá? Como é que o servidor trabalha com esses dois processos, tá ok? Bom, então aqui a gente vai fazer o que? Você vai digitar uma página bem simples em HTML para apresentar a hora do momento, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, bem simples. No meu relógio aqui são 20 horas e 22 minutos, tá certo? Então eu vou colocar só para ele me mostrar isso aqui. Vou colocar uma mensagem a mais, né? Curso básico de PHP. Vou quebrar uma linha, tá? À medida que a gente for trabalhando, eu vou explicando algumas tags do HTML, mas nesse momento a gente vai focar mais na própria linguagem de programação, ok? Bom, feito isso, o que ele vai fazer aqui na realidade? Ele vai nos mostrar o nome curso de PHP, curso básico PHP, e a hora, no caso aqui, já são 20 horas e 3 minutos, tá? Vou salvar o arquivo aqui, eu clico no botão salvar ou Ctrl S, que também dá o mesmo resultado, ok? Agora eu vou abrir a pasta lá no XAMPP. Perceba que se eu colocar XAMPP, ele vai me mostrar sempre essa pasta aqui. Então qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui, no caso, a pasta que eu criei, que foi o que? Foi curso underline PHP. Quando eu der Enter, ele vai me abrir a pasta curso PHP, tá? E olha só, o nosso projeto, a gente criou um projeto chamado Aula 02, tá? Ó, vou voltar lá, Aula 02. Então essa Aula 02 é onde vai estar os arquivos que eu estou criando dentro do meu projeto.
Vou clicar, o arquivo que eu criei foi arquivo 1 HTML. Perceba que ele está aqui, ó, arquivo 1 HTML. Vou clicar nele. Ao clicar nele apareceu o que? Curso básico de PHP, tá? O detalhe é que por mais que eu tente executar, o horário aqui já mudou, já são 20 horas e 4 minutos, mas aqui continua o mesmo horário, tá certo? Então esse daí vai ser esse é um problema das páginas HTML, que elas são estáticas, tá? Então como a gente resolve isso aqui? Vamos criar agora um projeto equivalente, só que utilizando agora o PHP. Como é que a gente faria isso? Botão direito, novo, PHP file, no caso um novo arquivo, né? Vou digitar aqui o nome dele como arquivo underline 2 para distinguir um do outro. Vou finalizar. Perceba que ele começou aqui com menor que interrogação PHP, tá? O que é isso? Isso aí vai dizer ao nosso servidor que o que eu digitar aqui dentro, na realidade, é uma informação que deve ser interpretada pelo compilador PHP, tá? Que ele inicia sempre com menor que interrogação PHP e termina com interrogação maior que. Então tudo que eu digitar aqui dentro vai ser interpretado pelo compilador PHP, tá? A gente vai ver isso mas um pouco na próxima aula, a gente vai debater sobre isso, entender o porquê que a gente faz isso e entender que o PHP é uma linguagem interpretada, qual o impacto disso sobre o nosso projeto, tá ok? Mas vamos lá. Continuando aqui, eu vou digitar agora um comando, uma função do PHP que é o print, tá? Print é uma função aqui que tem no PHP. E eu vou botar uma outra função chamada date, tá? E agora eu vou colocar o que? Eu abro aspas, boto d barra m barra y. Perceba que o d e o m estão minúsculos, tá? E o y está maiúsculo, ok? Melhor, vou colocar, a gente colocou lá só a hora, né? Isso, então vamos botar aqui h2.i, tá? Colocando h2.i, o que vai acontecer? A função, e vou terminar aqui com ponto e vírgula. Vamos começar a entender PHP. O print ele vai mostrar na tela alguma coisa, tá? E o que ele vai mostrar? O resultado da função date. O que é que a função date vai trazer, né? Ele vai trazer, no caso, a hora e o minuto, tá? Como é que eu sei disso? Porque a máscara aí foi colocada h2.i. E na próxima aula a gente vai ver com calma o que é que significa esse h e esse i dentro do date, tá? Porque o PHP ele tem muita flexibilidade na questão de tratar essa questão de hora, tá? Data e hora, ok? Além disso, eu vou botar aqui antes do PHP, eu vou escrever assim. Vou escrever a mesma informação do arquivo anterior. Vou para o arquivo anterior aqui. E vou copiar, vou fazer melhor. Vou copiar tudo que está antes. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou fazer um Ctrl V. Vou voltar novamente para cá e vou copiar tudo que está depois da nossa hora aqui que eu coloquei inicialmente, 20 horas e 3 minutos. Vou colocar aqui depois do PHP. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o que vem antes ou depois aí do menor, o que vem antes do menor que interrogação PHP e depois de interrogação maior que não vai ser tratado como informação PHP. Ela vai ser simplesmente jogada para o browser. Mas o que está dentro do PHP vai ser processado. E essa é a grande diferença entre um e outro. Vamos salvar, tá, pessoal? Sempre lembrar de salvar. Então, de volta aqui ao browser, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui para a gente ver o código-fonte gerado por essa página. Na realidade, é o mesmo código que a gente digitou, né? Não muda nada, tá? O que vai diferenciar, vou voltar aqui para o browser, vou chamar o arquivo
PHP que a gente criou agora, tá? Se não tiver aparecendo aí no seu browser, você pede para atualizar. Clique em atualizar, ele vai atualizar. Vou mostrar agora. Olha só, tá mostrando 12 horas e 10 minutos. Esse 12 tem a ver com o fuso horário, tá? Porque o fuso horário a gente não configurou, então ele está pegando o fuso horário padrão que vem nele, tá? Mas o que interessa para a gente é que essa página foi gerada dinamicamente, tá? Ao contrário dessa página aqui, que ela é uma página HTML, foi gerada estática, uma informação estática, essa daqui não, foi gerada dinamicamente, tá? Vocês vão ver que quando eu clico no botão direito e peço o código-fonte dela, tá? Ela é muito parecida com a página HTML, ó. Na realidade, o que tinha antes do menor que PHP, que era essa informação, está idêntica à da página HTML. O que vinha depois também está parecido. O que é que está diferente então? Está diferente apenas a hora, tá? Que aqui a gente colocou uma hora e mesmo que eu volte lá e chame novamente, você vai ver que vai estar a mesma hora, tá? E aqui, por exemplo, vou chamar novamente, mudou a hora aqui já, vou chamar novamente, você vai ver que vai mudar de 12h10 para 12 horas e 11 minutos, tá? Vou fechar aqui e vou atualizar essa página de PHP, ó, página PHP, tá? Você percebe aí que ela mudou agora de 12h10 para 12 e 11, tá? E ao mesmo tempo a gente percebe que mudou o código fonte. Se eu voltar lá para minha página HTML, tá? Ó, voltei e vou voltar para arquivo 1.html. Continua mostrando 12:5. Se eu vier para a página arquivo PHP, vai estar mostrando 12 e 11, tá certo? Então, isso aí é uma questão de saber o que você precisa ter para se a página precisa ter informação dinâmica ou estática, né? Então, olha só, estática, HTML, não processa nada. O que você colocou lá, ele vai trazer, tá certo? No caso aqui, 20 horas e 30 minutos. Dinâmica, quando eu clicar em arquivos, ele vai me trazer sempre um horário diferente. Olha, já mudou, 12 horas e 12 minutos, tá? Então, toda vez que o arquivo for chamado, ele vai ser processado. A parte que estiver dentro de HTML, o que estiver fora não é processado, ok? Então, pessoal, esse foi o primeiro contato da gente com o PHP. E para vocês começarem a entender tanto a questão da ferramenta Eclipse, como criar um workspace, ou seja, o local onde a gente vai colocar os nossos projetos e arquivos, tá? E aí eu criei, durante toda a aula, a gente foi criando o ambiente das pastas, tanto no Windows como no Linux, tá? Na sequência, a gente criou um projeto no Eclipse e inicializamos um arquivo em HTML, tá? Onde esse arquivo HTML a gente viu que era um arquivo estático, não muda, tá? Não muda de maneira alguma. Se eu chamar ele aqui de novo, continua sendo 20 horas e 3 minutos, tá? Já o arquivo PHP a gente percebeu que ele muda, olha só, tá? São 12h30, 12h13. Então ele é dinâmico. Toda vez que você chamar o arquivo PHP, ele vai ser processado. Então a informação que está dentro do PHP ela vai ser processada dinamicamente. Ok? Então até a próxima aula.